Vindo a Diney e por que ocorrem esses surtos de gafanhoto, como que nós estamos vendo na Argentina? Obrigado. Os surtos de gafanhotos, eles ocorrem porque coincidem duas coisas importantes. Um clima favorável, mais quente e seco, com a falta de inimigos naturais que combatem naturalmente essa praga. E esses inimigos naturais vão desde aves, sapos, até os insetos benéficos, como predadores, e fungos entomopatogênicos também, que causam doenças. Quando coincidem esses dois fatores, a praga tem condições favoráveis e acaba explodindo, porque normalmente ela está já no ambiente, mas só quando esses dois fatores ocorrem que ela explode. E qual é o último registro de um surto de gafanhotos que a gente teve aqui no Brasil? Há 3 ou 4 safras atrás, surtos de gafanhotos ocorreram mais na região do norte do país, em lavouras de soja, no estado do Maranhão. Tá? Ano passado, esse surto ele ocorreu no Paraguai, mas não chegou a atingir as regiões brasileiras. Tá? Frequentemente ele tem ocorrido nessa região do Paraguai e eventualmente também na Argentina. E quais são os danos que a gente pode esperar? A gente está vendo imagens que são realmente impressionantes, uma grande quantidade desses insetos, uma nuvem de gafanhotos. Quando eles estão assim, nessa comunidade, quais são os estragos que eles trazem, que eles geram? Quais são os danos esperados? O que eles consomem, Adiney? Eles consomem tudo que tiver verde na frente deles, né? Então, realmente, qualquer vegetação verde, eles acabam consumindo e, por se moverem rapidamente e em grande quantidade, eles nem permitem uma resposta rápida do produtor. Então, os controles químicos, medidas de controle ali são geralmente muito difíceis de ser tomada, porque muitas vezes o produtor nem tem tempo, ela é muito rápida e a movimentação desses insetos é bastante rápida. Por isso que a gente precisa pensar sempre a longo prazo e em medidas que deixam o nosso sistema mais seguro contra esses surtos de pragas. Parece que essa nuvem de gafanhotos que está lá na Argentina venha para o Brasil. E se isso acabar acontecendo, o que o produtor tem que fazer para manejar? Condições climáticas favoráveis, o clima a gente não consegue controlar. Então, por isso que é importante ter boas práticas agrícolas. Por quê? Porque a presença de inimigos naturais, a preservação desses fungos benéficos, desses insetos benéficos e até dessas aves e outros animais que consomem essas pragas, a preservação desses insetos no ambiente sim depende de nós, usando de forma mais racional e mais tecnicamente correta os agrotóxicos, que são os agrotóxicos, tanto herbicidas, fungicidas e inseticidas, quando usados de forma errada, abusivamente, eles que são os principais causadores desses desequilíbrios nos agroecossistemas, né? Que a gente vê com o surto dessas pragas, esses desequilíbrios eles foram daí causados pela ausência dos controladores naturais dessas pragas. Isso associado sempre à condição favorável, de clima favorável. Mas como eu repito que eu já disse, clima a gente não controla, por isso que a adoção de táticas agrícolas como o MIP, que é manejo integrado de pragas, MID, que é manejo integrado de doenças, usando de forma racional esses agrotóxicos é importante para um agroecossistema mais estável a longo prazo. Infelizmente, a melhor medida é aquela de prevenção, preservando os inimigos naturais, usando o que a gente chama de MIP-MID. Tá certo. Entretanto, existem alguns inseticidas, alguns produtos que podem ser aplicados, que a eficácia é baixa e vai ser muito difícil evitar perdas no bolso do produtor se essa praga chegar com as lavouras no campo. Vamos então saber das condições meteorológicas para saber se o Brasil ficará longe desse risco, dessa nuvem de gafanhotos, esse surto da praga que pode trazer sérios prejuízos por onde passar. Obrigada, Diney, obrigada, Embrapa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado.
Volte sempre.